Obrigado, Tolei. Então, boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos vocês, é uma honra, né, tê-los todos aqui. E Nelson, né, sou farmacêutico da Neofarma, eu estou no ramo há 18 anos. Gostaria de pedir licença para os mais novos e citar alguns nomes de alguns médicos que eu venho desde quando eu comecei a trabalhar com farmácia e manipulação. Dr. Jacques, doutora Sandra, doutora Maria Fernanda, doutor Edson Tafo, doutor Jaime Bulhões, né? E vocês todos aí que são queridos também da gente há algum tempo. E agradecer o doutor aí ter aceito o convite. Também citar a doutora Sandra Franco, que é advogada, especialista na parte médica também, que já me ajudou bastante também quando eu precisei. Agradeço a sua presença também de estar aqui com a gente, tá? Então, essa parte que o doutor Lai falou, eu vou procurar agora falar na parte de... Ah, tá ok. Esse mesmo não é o outro não, né? Prata, né? Tudo bem? Passou. Então, antes de entrar propriamente dito nas formulações, porque o doutor Lai falou na parte teórica, eu vou mostrar para vocês sugestões de fórmulas, como prescrever cada hormônio desse. Se é prescrito em uso tópico, em gel transdérmico, ou se é prescrito em cápsula, ou se é prescrito uso sublingual. Isso faz a diferença na hora da prescrição. Eu sempre lembro que a prescrição do médico é um documento, é muito importante, né? A letra legível e passar direitinho para o paciente. Mas só para... Como a Neofarma está fazendo 10 anos, só falar um pouquinho da farmácia e manipulação. A farmácia e manipulação, ou magistral, é aquela que manipula fórmulas atendendo a diversas especialidades médicas. O funcionamento da farmácia obedece a uma legislação vigente, ou seja, a partir do momento que toda a farmácia de manipulação abre, desde o início, pode ser 8 horas da manhã, 8h30, deve existir um farmacêutico formado dentro do estabelecimento. Então, todas as farmácias de manipulação, hoje nós contamos mais ou menos de 8.000 a 9.000 farmácias de manipulação no Brasil. Então, é uma empresa assim, que cresceu bastante. E, cada vez mais, as exigências da vigilância sanitária são mais exigentes ainda, né? Então, as farmácias têm que se adequar à RDC. E é importante vocês terem uma noção o que é um estabelecimento de farmácia de manipulação. Aqui, só para vocês conhecerem, quem não conhece lá a Neofarma, todos convidados a conhecer pessoalmente, nossa recepção, a parte de atendimento ao cliente, a farmacêutica, a Graciele, que está comigo desde quando eu tenho a farmácia, há 12 anos. Tem a Rosana também, que está aqui, mas ela está lá fora. Então, a Graciele é a pessoa que a gente tem a maior estima. A Rosana, que está aqui fora, ajudando também. Acabou de se formar agora, começou com a gente lá, agora já fez farmácia, está trabalhando conosco. Aqui é o setor de controle de qualidade das matérias-primas, tem todo esse controle aqui, o pH digital, quando eu faço os aços, né, já que eu também é outra área que eu gosto muito. Aqui é uma célula de pesagem de controlados, onde essa pesagem aqui é monitorada, existe um computador aqui. Então, quando vocês prescrevem, por exemplo, 20 miligramas de qualquer que seja o ativo, se for para cima ou para baixo, se não bater, o computador trava. Então, a farmacêutica tem que estar presente lá. É um controle de monitoramento que nós temos. Aqui é a parte da farmácia, o piso, o epóxi, os cantos arredondados. Ou seja, a gente procurou, são as células individualizadas, então eu tenho essas células para pesar os hormônios. Essa parte toda de modulação hormonal bioidêntica, ela não pode ser misturada com outra parte de fitoterapia, com outra parte de dermatologia. Cada um, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cada ativo ele é pesado nessas células individualizadas. E essa parte de hormônio é tão séria que, por exemplo, uma mulher grávida ela não pode estar pesando esses hormônios bioidênticos, nem outro qualquer tipo de hormônio, né? Aqui é a parte do centro de treinamento que eu também tenho lá, o auditório. Está à disposição de vocês, quando vocês quiserem também. A extensão aqui do centro de treinamento. E, indo agora nessa parte que eu vou falar um pouquinho para vocês, nós vamos falar um pouquinho dessa parte aqui que o doutor Lai falou, teoria, vou mostrar as sugestões de fórmulas, né? A fórmula de testosterona, moretil, proteção prostática, bloqueio da absorção de carboidrato, a prova terapêutica, que são 3 formas interessantes, o uso do Mixurite, que é na proporção correta, com aproveitamento de 98% desses aminoácidos essenciais, progesterona, estradiol, tudo isso daqui. Vitamina D3 sublingual, beta-glucano, DEA, melatonina, existem alguns produtos importados, que devido à necessidade do mercado médico, eu acabei fazendo uma parceria, e vocês podem encontrar
através desse telefone aqui, porque a farmácia de manipulação não pode vender qualquer produto desses importados, né, que é proibido no Brasil. Mas os importadores, através de receita médica, vocês passam o fax para essa empresa aqui, através desse número aqui, eles acabam enviando para o teu paciente. Tá? Eu não tenho lá, tenho os manipulados. Bom, essa parte, então, a grande pergunta é o seguinte: se o paciente não pode usar o hormônio que não é bioidêntico, e ele estava usando esse hormônio que é via oral ou injetável, a partir do momento que agora que o médico que tem essa consciência que ele vai prescrever a modulação hormonal bioidêntica e vai retirar, então, o paciente está tomando as cápsulas ou tomando injetável, como que nós podemos explicar que um gel passado na pele ele vai conseguir ter a mesma ação sistêmica de um produto que é uso oral ou injetável? Isso é muito complicado, né? Eu tenho, assim, contato com vocês direto, a minha área sempre foi a parte de visitação médica, é o perfil que eu tenho, que eu gosto. Então, alguns médicos não estão assim a par desses cursos, dessa parte de modulação. A primeira pergunta é a seguinte: Nelson, eu não acredito, você me desculpa, gosto muito de você tudo, mas eu não acredito que um produto passado na pele, ele não passa mais do que o quê? A camada granulosa, a camada espinhosa. Como que um hormônio pode, através da pele, ter uma ação sistêmica? Então, eu vou interromper aquele tratamento do meu paciente que está fazendo, que eu venho acompanhando há muitos anos. Ele vai suspender tudo. E você está me garantindo que ele vai usar, por exemplo, progesterona, o estradiol, o estriol, a testosterona, e se eu mandar fazer um exame, eu vou ter os mesmos níveis plasmáticos do que ele estava usando antes? Eu falo, eu garanto para o senhor, doutor. Por quê? Nós temos, então, aqui, essa parte de veículo. O veículo não é qualquer veículo. O gel que é colocado como veículo do ativo, ele é um gel especial. Nós temos, né, que todo mundo trabalha na área e trabalha na parte de estética também, nós temos vários tipos de géis no mercado. Um gel de carbopol, que é o veículo, por exemplo, para ser utilizado no ultrassom, ele não tem permeação cutânea. Ele só é um gel para fazer um deslizamento como condutor. Um gel de natrosol, que é outro tipo de gel, que é usado para fazer para acne, por exemplo, ele também não tem essa propriedade. O gel que nós estamos falando aqui é um gel transdérmico. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco qual que é a diferença desse gel transdérmico em relação a outros géis. Existe, então, um estudo muito grande sobre permeação cutânea, sobre a cronobiologia cutânea. Isso aqui é muito importante. Qual horário na receita que eu vou prescrever para o meu paciente? Ele pode aplicar pela manhã, à tarde, ou existe um horário específico devido ao quê? À cronobiologia cutânea, que seria o horário ideal? Existe. Né? Então, nós vamos ver aqui que o melhor horário é sempre à noite, devido à ação do cortisol. A evolução das embalagens passou, então, a modulação hormonal bioidêntica era feita em sachês. O grande probleminha do sachês, por exemplo, o hormônio não é cosmético, não é cosmecêutico, não é? Então, tem que ser aplicada a dosagem correta. Quando o paciente cortava a ponta desse sachê, aplicava na pele, sempre ficava um pouquinho aqui. Então, não pode acontecer isso, porque o hormônio faz a diferença. Cada 1 ml que ficar aqui, 0,5, 0,3, vai fazer a diferença no final. Aí vieram as seringas, uma seringa sem agulha dosadora, só que o grande problema da seringa é que, como normalmente o paciente faz para 30 dias, vocês teriam que prescrever 6 seringas de 5 ml, o paciente ia aplicando 1 ml cada dia. Então, existe o quê? Um desconforto, às vezes o paciente não tem adesão. Então, hoje, a melhor embalagem para usar essa parte de modulação hormonal bioidêntica, sem dúvida alguma, é uma embalagem que nós chamamos de pump. Essa embalagem aqui é alemã, essa embalagem ela não tem contato com o oxigênio, e essa embalagem aqui ela é precisa. Ou seja, quando vocês prescreverem 50 miligramas, por exemplo, de testosterona /ml, quando o paciente acionar essa válvula, vai sair exatamente 1 ml. Um pump, que é uma apertada dessa daqui, é igual a 1 ml. Então, não tem erro nem para cima nem para baixo. Então, a grande vantagem dessa embalagem é isso daqui. E qual que é o veículo, então? Nós vamos usar um gel transdérmico. Pode ser creme? Pode. Só que o creme ele fica mais emplastado, é mais difícil dele ter absorção e dele secar. Então, a preferência melhor é o gel. O gel ele vai secar mais rápido. Pastilha, que o nome aqui seria, por exemplo, comprimido, né? Mas por questão de legislação, a farmácia de manipulação fala que é questão de pastilha. Então, vocês podem perceber que é um comprimidinho, uma pastilha que tem essa ação sublingual. Tem a pastilha também via oral. Então, vocês receberam uma amostrinha, um kitzinho, e dentro desse kitzinho tem o iodo, que é uma pastilha, mas ele é via oral.
não é sublingual, porque o iodo sublingual ele queima um pouquinho, né? Então, aqui seria o quê? Uma pastilha sublingual e via oral. E nós temos as cápsulas. Então, dependendo do princípio ativo, dependendo da biodisponibilidade dele, é melhor prescrever em cápsula ou em pastilha. Por exemplo, vitamina B12. Um paciente fez uma cirurgia bariátrica. Normalmente tem um déficit de vitamina B12. A vitamina B12 ela tem absorção sublingual. Em cápsula, ela não vai ter aproveitamento. Então, nesse caso, a pastilha sublingual ela tem uma grande vantagem sobre a cápsula ou sobre a pastilha via oral. Então, a escolha do princípio ativo, dependendo do princípio ativo, a vantagem dele ser prescrito em cápsula ou pastilha, que vem assim. O grande desafio, então, é a permeação cutânea. Como que o princípio ativo, como que o hormônio consegue passar pela barreira da pele, né? O nosso alvo, então, é a pele. A pele é o nosso maior órgão. E diferente dos outros órgãos, o cardiologista, por exemplo, o paciente está com algum problema no coração, ele dá um medicamento, esse paciente pode melhorar ou pode piorar. Ele tem uma medida, tem um parâmetro. O médico que trata do rim também, o nefrologista, o fígado também. E na pele? Qual que é o nosso parâmetro, né? Os parâmetros de cuidar da pele são mais difíceis. Então, é aparelho que mede se a pele está mais hidratada ou não, se está mais seca ou não, né? Então, nós temos que conhecer aqui um pouquinho essa parte, então, da barreira cutânea. A nossa camada córnea, ela é queratinizada. Então, aqui está a grande barreira de princípio ativo na pele. Por isso que nós vemos, por exemplo, na mídia, propaganda prometendo que a pele, em 15 dias, ela vai fazer um lift, né? Que o lábio vai aumentar, que as rugas ao redor dos olhos vai diminuir em 20 dias. Isso há 10, 15 anos atrás, nós não vimos esse tipo de propaganda. Com o advento da nanotecnologia, foi possível fazer o quê? Colocar os princípios ativos dentro dos nanossomas, que são esferas muito pequenas, feitas com fosfolipídios. Esses fosfolipídios, com a afinidade que ele tem com a nossa membrana celular, ele consegue transpor essa camada da córnea aqui, passar para a camada granulosa e vir para cá, chegando aqui até a camada basal, ou a nossa camadinha aqui de célula-tronco, que vai fazer o quê? A nossa camada mais rica em água aqui. Passando por aqui a camada córnea, fica muito mais fácil o princípio ativo chegar até a derme, né? É claro que vai depender de alguns parâmetros também. Então, a nossa barreira, nossa camada córnea, ela é queratinizada. A passagem de substância lipossolúvel é muito mais fácil do que passagem de substâncias hidrossolúveis. Daí veio o quê? O lipossoma. O que é o lipossoma, por definição? O lipossoma soma corpo, lipo, gordura. O lipossoma, que são vesículas multilamelares, na verdade, eles foram concebidos para ter o quê? Dentro do lipossoma, ter um ativo hidrossolúvel que teria dificuldade de passar pela camada córnea. Como ele está dentro de uma multilamela, que é lipossolúvel, ele consegue transpor a camada córnea com facilidade. E lá, por difusão, esses lipossomas são atacados e é liberado o princípio ativo. Quando se faz, por exemplo, um peeling químico ou mecânico na pele, nós aumentamos a penetração de qualquer ativo. Então, aqui eu conheço vários médicos, né, que fazem a parte estética também. Então, vai fazer um peeling, por exemplo, limpa a pele com álcool 70, ou dependendo do tipo de peeling, de fenol, tem que ser com acetona. Por quê? Senão o peeling não penetra na pele. O álcool, a acetona, ele destabiliza toda a camada córnea, fazendo com que o princípio ativo penetre, né? Então, resumidamente, a nossa camada córnea, que é a nossa barreira, ela é composta de colesterol, de ácidos graxos livres e de ceramidas. Qualquer produto, qualquer veículo que destabiliza, que desorganiza essa ceramida, o ácido graxo e o colesterol, ele vai fazer com que o princípio ativo penetre na pele e consiga ter a ação sistêmica. A barreira da pele, então, nosso extrato córneo, colesterol, ácidos graxos, livre e ceramida. Quando nós vamos aplicar, por exemplo, um anestésico na pele, se fizer uma abrasãozinha, passar um álcool 70, por exemplo, com uma gase, esse princípio ativo vai penetrar muito mais fácil, o anestésico vai ter muito mais ação do que se não fizer isso. E o hormônio também. Aqui são os facilitadores. Então, para falar que esse gel transdérmico consegue permear a camada córnea, eu tenho que colocar alguns facilitadores que faz o quê? Fazendo uma metáfora, ele vai abrir a porteirinha para esse princípio ativo penetrar. É o que nós colocamos. Então, por exemplo, lecetina de soja, DMSO, que é o dimetilsulfóxido, o álcool, o etanol, todos esses ativos, transcutol, são ativos que facilitam, então, a permeação de qualquer princípio ativo na pele. O etanol,
que é o que eu uso, por exemplo, nessa formulação, que é um gel transdérmico, tem 20% de etanol aqui. O etanol, o que ele faz? Ele é um promotor de permeação por extração de grandes quantidades dos componentes da camada córnea. Se ele extrai os componentes da camada córnea, ele diminui essa barreira. Então, por extração de lipídios, ácido graxo e ceramida, ele faz com que o quê? O hormônio penetra. Ele aumenta o número de grupos de sulfidrilas livres. Essas sulfidrilas aqui, quando elas não estão livres, são a grande o quê? Barreira da camada córnea. Então, a camada córnea é queratinizada. E incrementa a permeação de compostos hidrofílicos e decresce a dos hidrofóbicos. Então, o que acontece, na verdade, é isso daqui. Nós temos aqui, então, na nossa camada córnea, a barreira, essa cabecinha aqui da molécula que é polar, e essa cauda aqui que é apolar. E essa barreira aqui, ela tem uma ordem, ela é ordenada. A partir do momento que é colocado um álcool aqui, uma acetona, um éter, essa organização aqui passa a ser desorganizada. E por esses espaços aqui que o princípio ativo começa a penetrar. Isso a indústria cosmecêutica, por exemplo, elas gastam bilhões de dólares para desenvolver produtos que cada vez mais consigam permear a camada córnea e chegar na camada basal. Os facilitadores, então, o exemplo que eu dei para vocês, a lecetina, fosfatilcolina, o etanol, o transcutol, o DMSO, que era usado muito, né? O DMSO, o grande problema do DMSO, ele tem a ação de permear a camada córnea e também para o cabelo, o tratamento capilar, é que o DMSO ele tem enxofre na molécula. Então, o odor dele é muito forte. Hoje, ele já foi substituído por esses outros ativos que eu falei para vocês, por exemplo, o transcutol, que não tem odor e tem ação similar ao DMSO. Então, esses facilitadores, eles mudam o ordenamento para uma desordem relativa e o princípio ativo penetra. Não só por causa disso também. Nós vamos ver a questão do hormônio. E quais seriam, então, as vantagens? Nós estamos utilizando um gel transdérmico, ao invés de usar cápsula ou injetável. Diminuir as variações plasmáticas dos fármacos. Diminuir a frequência de administração. Hoje, a posologia de um gel transdérmico é aplicar à noite, como ele é em nanossoma, e o nanossoma tem uma liberação chamada cronobiológica, ele vai liberando esse princípio ativo, como se ele fosse uma esponjinha, e vai liberando gradualmente esse princípio ativo. Nós aplicamos à noite e ele tem um pico até outro dia. Então, não precisa ser aplicado a cada 6 horas, 8 horas, como a meia-vida de maioria dos medicamentos. Ele também vai anular a variabilidade da absorção oral. Né? Cada um de nós tem uma variabilidade interessante. A possibilidade imediata de interromper a administração e constituir uma boa alternativa via intravenosa. Né? Então, essas aqui são algumas das vantagens, tem outras também. As desvantagens: a função barreira do extrato córneo, o intervalo de tempo entre a administração e o alcançar da concentração terapêutica, que seria esse lag time, e a possibilidade de irritação local. Então, nós temos que tomar cuidado também o tipo de aditivos para aumentar a permeação, para também ser um bom veículo, mas, ao mesmo tempo, para ele não irritar a pele. Não é? E a desvantagem maior é que, diferente do sublingual, que ele tem ação imediata, o gel transdérmico precisa também de um tempo para ele permear a camada córnea e liberar o princípio ativo. Por isso que ele é aplicado à noite, todas as noites aplicando o gel, você vai conseguir ter um nível plasmático medicamentoso. Né? Os fatores que influenciam a permeação cutânea: concentração do ativo, característica química do ativo. Se o ativo é mais lipossolúvel, ele tem mais facilidade de permear a camada córnea do que um ativo hidrossolúvel. Área de aplicação. Então, por isso que é orientado o paciente a aplicar numa área que não tem pelo. Né? Quanto mais essa área não tiver pelo, é interessante. A afinidade do princípio ativo com a pele. Isso aqui é um dos mais importantes, está aqui em verde. A hidratação cutânea. Quanto mais a pele estiver hidratada, mais será fácil a permeação do princípio ativo na pele. Não é? Local de aplicação. Permanência do produto sobre a pele. Horário de aplicação. Aqui entra a cronobiologia cutânea. E o veículo. Então, são todos fatores que vão influenciar essa permeação cutânea. Então, resumidamente, permeação cutânea está direcionado ao diâmetro da partícula, colágeno e elastina, peso molecular 300 mil Dalton. O colágeno hidrata a pele, não por penetrar na camada córnea, ele hidrata a pele por impedir que a água saia, a perda de água transepidermal. Então, é uma molécula que não penetra na pele, por mais que coloque ele em qualquer veículo. Né? Então, o diâmetro da partícula aqui é muito importante também. A lipofilicidade, ou seja, quanto mais lipossolúvel for o veículo, mais ele penetra na pele. E a concentração também é interessante.
Aplicar um ácido a 10% na pele é uma coisa, esse mesmo ácido, se for colocado a 70%, 50%, é outra. E o que nos ajuda bastante, então, que é o que eu acredito que teve a grande adesão e do hormônio fazer o efeito, a gente poder garantir, é a própria característica do hormônio. O hormônio ele tem uma característica anfifílica, ou seja, é uma molécula que possui uma estrutura hidrofílica, ou seja, ele tem afinidade pela água, solúvel em água, e também uma parte lipofílica, ele tem afinidade pelo óleo. É justamente como a nossa membraninha celular é. Ela é lipofílica e hidrofílica. Então, por essa semelhança, que nós conseguimos, então, permear os hormônios. Aqui o exemplo de uma molécula anfifílica, o ácido palmítico, por exemplo, ele tem uma cabeça polar e a cauda dele é apolar. Fica nessas micelas, fica repelindo água com óleo aqui e fica com essa disposição. Os veículos eles podem ser cremes, pode ser o gel, e esses veículos normalmente estão colocados onde? No lipossoma e no nanossoma. Aqui, sob uma ordem de grandeza, a nanotecnologia, 1 bilionésimo, né, só para comparar aqui o tamanho da nanotecnologia, e hoje a nanotecnologia ele é usada em vários setores, né, não é só na medicina, não. Na engenharia, na mecânica, em todos os lugares estão usando o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia age como se fosse um carreador de carga aqui, então. O objetivo, então, final da nanotecnologia, além dessa liberação cronológica, é levar esse princípio ativo além dessa camada córnea aqui, camada granulosa, vai para a camada espinhosa, chegando aqui na camada basal, é na epiderme onde nós temos o maior conteúdo de água. Hoje, a nanotecnologia, por exemplo, aqui, ó, músculo com capacidade de auto-regeneração e que ainda gera eletricidade, né, através da nanobiotecnologia. Aqui também já tem roupas, um tecido que mata a bactéria e não precisa ser lavado com frequência. Então, a nanotecnologia ela está em todos os setores de atividade do ser humano, né? E os fosfolipídios, hoje a farmácia de manipulação, ela é capaz de fazer os próprios lipossomas na farmácia de manipulação. Então, nós compramos lá uma matéria-prima chamada prolipo, então prolipossoma, e se eu colocar essa matéria-prima com hormônio, né, e fazer uma alta rotação, eu faço o quê? Eu crio esses lipossomas espontâneos. E esse hormônio, no lipossoma, ele vai ter muito mais a capacidade de ter a permeação do que se ele tivesse em outro veículo. Então, a farmácia hoje é capaz de fazer os próprios lipossomas, né? Cronobiologia cutânea. Permite o desenvolvimento de produtos mais eficazes, assim como a adequação para o melhor horário para a sua aplicação. Então, as células, tecidos, tudo isso sofre o quê? Influência do nosso relógio biológico, né? Olha que interessante. Um paciente que está com o cortisol alterado, desequilibrado, ele vai, na concentração aqui de dia, né, naquela noite já, desculpa, à noite esse cortisol vai estar mais baixo. E o cortisol aumentado, ele aumenta a dificuldade do princípio ativo penetrar na pele. Então, à noite, um dos motivos de aplicar à noite também é que à noite o cortisol, no indivíduo que está com cortisol normal, o cortisol dele é mais baixo. Num cortisol aumentado, ele aumenta a produção da glândula sebácea de sebo. E a glândula sebácea produzindo mais sebo dificulta o princípio ativo penetrar na pele. Então, um dos motivos é que à noite o cortisol está mais baixo, né? Ele aumenta nas primeiras horas da manhã, aumenta da secreção sebácea, aumentando da camada lipídica sobre a superfície cutânea, diminui a permeabilidade cutânea. Ou seja, um indivíduo que está com cortisol alterado, ainda mais aplicando pela manhã, ele vai ter dificuldade de permeação cutânea. Então, o melhor horário seria o horário noturno, a absorção transdérmica é maior. Se for prescrever para um paciente, por exemplo, princípio ativo, com o intuito, um ácido retinóico que faz replicação do DNA, à noite, além de ser fotossensível, é o horário melhor também, porque a penetração dele é melhor. Não é? Produto que é nutrocosmético, sempre aplicar à noite. O horário seria de 20 a 22 horas. De 22 horas a 2 horas da manhã seria o pico. Resumindo isso daqui, o melhor horário é a última coisa a fazer antes de dormir, é fazer a modulação e aplicar. Esse gel de alta absorção, então, ele é diferente de um gel de carbopol, de natrozol, de amigel, né? Ele contém, então, o gel, e nesse gel nós acrescentamos uma lecitina de soja, o transcutol, que é tóxico de glicol, o miristato isopropila. Ele é um gel adicionado com todos esses facilitadores. Com isso, ele consegue permear a camada córnea. Por isso que é importante, agora, chegar na prescrição, nós comentarmos que tipo, como vocês vão prescrever. A embalagem pump, então, é o único acionamento, ela é precisa. Nós estamos agora já com preta para chegar,
A única dificuldade dessa embalagem aqui, a reclamação dos pacientes, era o quê? Fazer uma embalagem transparente. Porque quando está acabando a aplicação desse gelzinho aqui, o paciente nunca sabe. Então, ele é pego de surpresa. Então, o fornecedor dessa embalagem aqui já providenciou, nós já compramos, já está para chegar, aí nós vamos começar a fazer essa embalagem transparente, porque aí o paciente ele sabe quando está acabando, né, para ele ir na nova consulta. Bom, o pump é igual a uma dose, que é igual a 1 ml. Precisão na dosagem, praticidade. O paciente, então, faz um tratamento de 30 dias com uma embalagem dessa, tranquilamente, não precisa usar outro tipo de embalagem, né? E aqui o doutor Laí já falou, na farmácia nós estudamos um capítulo que diz o seguinte: mudou a estrutura, muda toda a funcionalidade. Então, é muito diferente uma testosterona bioidêntica de uma testosterona, né? De uma metiltestosterona, que tem um radical aqui, o metil, de uma bioidêntica. Esse aqui que é o grande problema. E como o doutor Laí colocou, as farmácias de manipulação, né, tem vários colegas, até no último curso que o doutor Laí, nós fizemos 5 farmácias aqui, porque aqui nós estamos falando de saúde, isso aqui é muito mais sério do que falando, eu tenho um segredinho lá do meu creminho hidratante, isso aqui é saúde. Então, quanto mais as farmácias souberem fazer, melhor para todo mundo, né? Que eu acho que o objetivo final da medicina é sempre o paciente, a saúde do paciente, né? Longe de qualquer coisa. Então, o que acontece? As farmácias de manipulação, quando eu comecei a trabalhar com a parte de hormonal, que eu entrei mais por causa do doutor Laí mesmo, né? O que eu devo hoje, que eu sei de modulação, sei por causa do doutor Laí. O que acontece? O meu colega lá, a amiga estava fazendo, ele não sabia do conceito. Então, estava fazendo, por exemplo, quando vocês prescreviam testosterona, estava colocando o quê? A metiltestosterona, ou propionato de testosterona, que não são bioidênticos. Então, não é nem por má fé, é por ignorância mesmo do assunto. Por isso que tem que perguntar para o farmacêutico. Bom, então, aqui entrando já nas formulações, como que deve ser prescrito, então? Testosterona. Tem que discriminar qual é o tipo de testosterona na receita. Só colocar testosterona, isso, para farmácia e manipulação, nós temos vários tipos de forma molecular de testosterona. Nós podemos colocar qualquer uma, e é testosterona. Então, é muito importante colocar o quê? Bioidêntica. Quando eu compro a testosterona, não vem lá no meu laudo, na matéria-prima, escrito bioidêntica, mas vem escrito testosterona base. Então, eu sei que a minha testosterona base, na compra, é a minha bioidêntica. Eu não posso usar aqui propionato de testosterona, nem metiltestosterona, senão estaria caindo no mesmo erro do que está usando não bioidêntico, por cápsula ou injetável. Então, na hora que vocês prescreverem, tem que destacar que é bioidêntica. A concentração, 50 miligramas, que corresponde a 5%, barra ml. Ou seja, no momento que o paciente acionar a válvula, ele está aplicando 5% de testosterona na pele. Certinho, nem menos nem mais. O gel tem que ser transdérmico, isso aqui é importante também. Gel transdérmico, isso de alta absorção não precisa. Eu coloquei aqui só porque como tem alguns cursos também, um é de biolipídio, outro que é sérum, né? Só para vocês terem uma noção. Mas o importante é ser transdérmico. Se não fosse gel aqui, eu tenho preferência pelo creme, Nelson, tudo bem, pode colocar creme aqui, mas a palavra transdérmico é obrigatória. A palavra bioidêntica é obrigatória na prescrição, senão vai dar confusão na farmácia de manipulação, né? Opa, desculpa, não acabei aqui, né? Então, mande 30 doses em embalagem pump, também é importante. Uma formulação dessa, jamais ela pode vir numa bisnaga, né? A bisnaga não tem precisão. O paciente vai aplicar mais ou menos. Então, não tem jeito. Então, tem que combinar a molécula, que tipo de molécula quer ser bioidêntico ou não, o veículo transdérmico e a embalagem. São 3 itens importantíssimos que não pode se deixar. Então, embalagem pump. Aplicar um pump do gel à noite, sempre no lugar, menor quantidade possível de pelos. Não aplicar em zonas que tem pelo, né? Uma face interna dos braços. Normalmente, nós aplicamos aqui no homem, né, na parte do antebraço. Faz esse movimento aqui, umas 21 vezes. Como esse veículo meu é um gel, rapidamente ele é absorvido. Então, não fica melado nada e é interessante não ter contato com outras pessoas. Testosterona, agora 100 miligramas, 10% de testosterona. Gel transdérmico de alta absorção. Então, aqui não muda. A fórmula, então, tópica sempre vai ser o ativo, o tipo de hormônio, bioidêntico, o gel e o transdérmico. Não muda muito, né?
Se o paciente for um paciente que já tiver uma predominância estrogênica, ou um paciente que não for atleta, né, já está um pouquinho fora de forma, e começar a usar muito a testosterona, obrigatoriamente ele vai ter que usar o quê? Aquelas cápsulas anti-aromatase. Só que um dos exemplos dos ativos que tem ação anti-aromatase, que é a crisina, vocês podem também já associar na mesma formulação com a testosterona. Então, a crisina aqui, 5%, teria uma concentração ideal, ela já pode vir principalmente aquele paciente que não é atleta, porque o paciente que é atleta, ele tem menos aromatase, né? Para ele queimar muito e não ter gordura depositada, nós sabemos que a aromatase deposita muito tecido gorduroso. Se o paciente é um paciente atleta, ele queima aquilo lá. Então, a aromatase dele, ele já tem menos aromatase. Então, a crisina, 50 mg, gel transdérmico de alta absorção, e a mesma coisa. A crisina tem ação de aromatase, né? Para a mulher, estou lá e falou de novo, né? Tomar muito cuidado. 2,5%. Então, eu estou um pouquinho já de tempo na farmácia de manipulação. Os nossos principais clientes, a farmácia de manipulação, só sobrevive hoje devido a vocês, ao médico. O principal cliente da farmácia de manipulação é o médico. Não é? O que acontece também? Hoje, com a questão da letra do médico, não são todos os médicos que têm a letra legível, isso daqui pode dar uma grande confusão. Não só com o hormônio, com outros produtos também. Soralínicos, por exemplo, né? T3, T4, de MCG vai para o MG. Então, nós temos que tomar cuidado, já não cometer o erro lá da origem, que é da prescrição de vocês. Por isso que eu falo, a receita do médico é um documento. Não é um cheque que você está assinando ali, colocando a sua assinatura. Então, tem que dar uma avaliadinha antes, fazer uma revisão, antes de entregar na mão do paciente, dar uma checada novamente se realmente você colocou a vírgula ou não, se a letra está legível. Porque na farmácia de manipulação é feita uma triagem, mas pode passar. Não é? Então, a gente já evita o erro lá na origem. Para a mulher, então, 2,5 mg/ml, o gel de alta absorção também, o que muda aqui seria a dosagem. Não é? Importante. Progesterona, bioidêntica. De novo, né? A molécula da progesterona bioidêntica e a molécula da progesterona não bioidêntica. É totalmente diferente esse radical. Mudou o radical, mudou a função. Tem outras propriedades, né? Progesterona bioidêntica. Pode variar aqui de 20 a 200 mg. A média, normalmente prescrita de 40 a 60 mg. Vai depender de cada paciente. Vai depender dos resultados da análise dos hormônios que ela fez, né? Mas, em média, é 40 a 60 mg. Progesterona bioidêntica, muito importante colocar isso aqui. O tipo de veículo é aqui para 1 ml. Né? A embalagem é a mesma coisa, que é a mesma forma de aplicar. Tá? Não muda muito. O esteriol, a mesma coisa. O esteriol bioidêntico, a concentração que ele está aqui, 1,5 mg, também o gel transdérmico e a sugestão posológica. Então, sempre vai ser assim. Né? O ativo, o quanto que vai prescrever. O estradiol bioidêntico também, gel transdérmico, e não muda muito isso daqui. Isso daqui é só mudar aqui. A associação entre estriol e estradiol, normalmente nessa proporção aqui, né? 4 ou 5 vezes mais aqui o estriol do que o estradiol, devido àquela proporção de estriol com estradiol. O estriol bioidêntico, o estradiol também, não muda também nessa forma de prescrição. E essa parte do gel, então, é isso, para apresentar para vocês. Tá? Pastilha sublingual. Então, por que colocar em pastilha sublingual e não cápsula sublingual? O 5-hidróxido que estou falando, por exemplo, ele tem uma vantagem muito maior de ser colocado sublingual ou não. Solubilização do sabor agradável sem açúcar, né? Pastilha sublingual permite a absorção de fármacos que são destruídos pelo suco gástrico ou fracamente absorvido no trato gastrointestinal. Evita a passagem pelo fígado e a disponibilidade bem maior. Daquela pastilha da fadiga mitocondrial L-carnitina, com enzima Q10 e o ácido oxalacético. Como é que ela é prescrita? Ácido oxalacético 25 mg, L-carnitina 50, com enzima Q10 50, pastilha sublingual, que é SP Humanidade. Mande 30 pastilhas. 1 a 2 pastilhas sublingual ao dia. Ok? Testosterona bioidêntica, para a mulher também, que você já tinha colocado, né? Como para homem, pastilha, né? Pode ser prescrito também 25 mg e recipiente que é SP. Qual que é a diferença, então, vocês podem me perguntar. Eu falei da testosterona em gel e agora estou falando da pastilhinha. O melhor para tratamento é sempre fazer em gel. O sublingual é para um evento esporádico. Então,
Então, como o doutor Larry falou, ele vai dar aula para um atleta que vai correr ou vai namorar, uns minutos antes coloca uma testosterona, né? Então, são para eventos esporádicos. O melhor, por que é melhor o gel? Porque o gel vai ter sempre uma constante plasmática. O sublingual ele tem um pico, né? O sublingual é absorvido rapidamente. Para homem, então, 25 ou 50 miligramas. Também aqui já falei para vocês. O 5-hidroxitosofano, que impede a recaptação de serotonina, né? Pode ser colocado aqui para diminuir a saciedade. 5-hidroxitosofano, 25 miligramas, uma pastilha sublingual. O 5-hidrox, 50 miligramas também. Quem não consegue melatonina pode tomar o 5-hidroxitosofano à noite, com a luz apagada. Né? Nós vamos fazer o quê? A conversão para melatonina. A teanina, que é o aminoácido chá verde. A teanina também aumenta os níveis de serotonina e dopamina. Isso aqui é muito bom para quem tem distúrbio de sono, muito bom para quem assalta a geladeira à noite, que gosta muito de doce. A teanina faz isso. Teanina mais chá verde, um trabalhinho publicado aqui para melhorar o colesterol, né? Também pode ser feito aqui. Metilcobalamina, 500 mcg ou 0,5 miligrama. Melhor fórmula, a maior disponibilidade a nível cerebral é o quê? A pastilhinha sublingual. Nós manipulamos lá, né? Coenzima Q10. Então, coenzima Q10, vitamina B12, ácido alfa-lipóico também, nós manipulamos sublingual. Então, todos os ativos, a preferência, principalmente a vitamina D3, que vai de 1000 I, 2000 I, 5000 I, dependendo da indicação. A melhor forma de ter absorção da vitamina D3, que é lipossolúvel, seria o quê? Uma pastilha sublingual. Então, para deficientes de vitamina D3, osteoporose, obesidade, pós-cirurgia, psoríase, né? Vitamina D3 é muito importante para quem está cuidando de pele, para câncer, aumenta a imunidade. O resveratrol 30 miligramas, é muito melhor, né? Pelo vinho, pelo prazer, tudo bem, né? Mas nunca nós conseguiríamos ter 30 miligramas, por exemplo, através do vinho. Então, resveratrol, transresveratrol. L-carnosina, que é um antiglicante poderoso, evita a glicação, evita que o colágeno fique pequeno e fique amarelo. É um antiglicante chamado carnosina. Essa fórmula aqui foi criada pelo Dr. Lai Ribeiro. São 3 frascos. É a prova terapêutica de 21 dias. Então, nós fazemos durante 21 dias para ver se o paciente, por exemplo, está com o cortisol alterado. Se em 21 dias tiver uma resposta, é batata. Né? Você pode já estar dizendo isso aqui. Eu fiz o teste, né, estava o cortisol alterado, tomei 21 dias, inclusive com a síndrome do túnel de carpo, melhorou até isso. Ela é dividida assim. Vitamina D3, 2000 I, pastilha sublingual. O iodo, com iodeto de potássio, pastilha via oral, não é sublingual. E essa outra formulação, que é o selênio, a hidrocortisona bioidêntica, que é importante, não é cortisol, é hidrocortisona bioidêntica. O T4 e o T3 é tirosina. Então, vão vir 3 frascos. Esse frasquinho aqui é o último, da tirosina T3. Vem uma caixinha do iodo e vem uma caixinha do D3. Então, essa fórmula são esses 3 produtos aqui. A prova terapêutica de 21 dias... São 3 formulações separadas. Por quê? A vitamina D3 é sublingual, o iodo é via oral e essa fórmula aqui é em cápsula. Então, são a prova aqui do 21 dias. O T3 mais T4 agora, nós estamos fazendo ele com uma liberação mais prolongada, já que a meia-vida do T3 são 6 horas. A grande dificuldade, né, Luiz, é fazer o quê? Que esse T3 permaneça. Então, através agora, até teve um rapaz, um farmacêutico, colega nosso, que entende muito isso daí, o Anderson, nós conseguimos uma formulação de fazer o quê? Um T3 retarde. Então, dependendo do que nós colocamos aqui na cápsula, ele vai ter uma liberação mais prolongada, né? Mais retardada. O iodo via oral, pastilha via oral, né? É muito melhor de ficar pingando aquelas gotinhas como se fosse um Lugol. É ruim, tem alguns pacientes que não têm adesão. O iodo via oral é muito tranquilo, né? Pode associar também com o iodo o magnésio quelado também dá para fazer nessa pastilhinha via oral. A pregnanolona, nós estamos falando em cápsula já. A pregnanolona, que é o hormônio, né, da memória, associada ao boro, muito melhor, tem um aproveitamento melhor. Estou passando mais correndo porque já está dando meu horário, né? A hidrocortisona bioidêntica, então, se o paciente, por exemplo, pela manhã ele acorda mais lento e vai despertando, e à noite, ao invés de dormir, ele começa a ficar ligadão, ficar acordado, é uma das provas que o cortisol dele está desequilibrado, né? Então, para fazer essa modulação reequilibrar, para homem, é prescrito hidrocortisona, pode ser 10 miligramas, a quercetina também é um antioxidante poderoso. Toma 2 cápsulas pela manhã em jejum e uma cápsula antes do almoço. Para a mulher, 10 miligramas, tomar uma cápsula pela manhã em jejum e uma cápsula antes do almoço. Então, pode ser prescrito hidrocortisona bioidêntica. Para a proteção da próstata, né?
Tem algumas formulações, como, por exemplo, a quercetina, o resveratrol, o indol 3-carbinol, que é encontrado nas crucíferas. O indol 3-carbinol também é proteção para câncer de mama, né? O salpalmeto também dá para prescrever. Tem algumas sugestões, né? Um composto também detoxificante interessante, que é a silimarina, que é do cardo mariano, tem uma proteção do fígado muito interessante. Outra forma também, que é quimioprotetora também, a quercetina, resveratrol, indol 3-carbinol, o beta-glucano, que é um polissacarídeo que aumenta demais a imunidade. Eu tenho o beta-glucano lá de uso oral, que é interessante também. Inibidor da aromatase, zinco, crisina. O bioporine, ele aumenta a absorção do zinco e da crisina. É a pimenta negra, o bioporine. Outra forma protetora da próstata, né? O indol 3-carbinol, quercetina, resveratrol, salpalmeto, B6, complexo B. Então, tem algumas sugestões de fórmula aqui. O que eu posso falar para vocês, por exemplo, questão de preço, o indol 3-carbinol é o princípio ativo mais caro que tem na formulação. Então, se o paciente, às vezes, não tem condições de comprar uma formulação como essa, ele não chega nem a tomar. Por isso, nós colocamos algumas alternativas aqui. Dependendo do estado do paciente, vai incluir o indol 3-carbinol ou não, né? O inibidor de aromatase também, o zinco quelado, o citrus aurantium, ou advantrazil ou laranja amarga, são 3 nomes para o mesmo princípio ativo, ele também é um inibidor da aromatase. E o citrus aurantium tem uma característica interessante, né? Ele tem afinidade para o receptor beta-3, aquela barriguinha que o homem tem, ele tem uma afinidade para o receptor beta-3, ele é altamente lipolítico, ele queima gordura, o citrus aurantium. Trabalha com esse princípio ativo há muito tempo e tem uma ação muito legal. Também o anastrozol, que já é um medicamento, 0,25, com finasteride, que é uma associação que também às vezes aparece, né? E tem alguns produtos também que são colocados no mercado pela mídia, né? Como, por exemplo, o Colbo, que é um cacto, que nós manipulamos através do sprayzinho aqui, para diminuir essa gordura, né, do paciente abdominal. Esse princípio ativo aqui é um princípio ativo interessante, a Evergínia gabonense, ou a manga africana, ou o aislim, é um dos poucos ativos que nós conhecemos que ele estimula o quê? A adiponectina. Então, não tem princípio ativo no mercado que eu conheça, além da Evergínia gabonense. A adiponectina, ela faz o quê? Ela faz lipólise. Então, via oral é um princípio ativo interessante, né? Ainda mais associado com o citrus, com o green tea, que tem alta quantidade de cafeína. E para passar mais do que uma cápsula, para não ficar meianose, então hoje tem essa possibilidade de vocês receberem no kitzinho essas gomas de 5 gramas. Então, dá para veicular, quando nós somamos aqui todos os princípios ativos da formulação e passa 500 miligramas, normalmente vem aquele aviso na etiqueta do potinho do paciente. Por motivo técnico, tomar 3 cápsulas ao invés de uma. E se o paciente vai tomar por um período longo, ele acaba enjoando, não tem adesão ao tratamento. As gomas agora, a gente conseguiu acertar uma goma muito boa, quem provou pode perceber. Então, a goma é um tipo de um recipiente aqui que pode veicular esses princípios ativos. A Gimena silvestre também, que ela contém o ácido giminêmico, ela faz o quê? Né? Ela diminui a vontade de comer doce. A Gimena silvestre, ela também é muito bom para controlar a glicemia para diabético também. Então, a Gimena silvestre, o Colbo, que é um cacto, o Colbo ele inibe a vontade de comer doce e a fome, porque o Colbo ele estimula o glucagon. Né? Então, ele aumenta o aporte de glicose, com isso o paciente tem menos vontade de ingerir. Né? Ele é só contraindicado para diabético. O beta-glucano, que é um suplemento natural, nós estamos fazendo bastante lá o beta-glucano, ele dá uma combinação muito interessante com a vitamina D3. Então, beta-glucano, 500 miligramas, uma cápsula 3 vezes ao dia. Para quem tem herpes, para quem tem toda hora está resfriado, com a imunidade baixa, o beta-glucano ele aumenta a imunidade. Né? A vitamina D3 também, e para pacientes que estão fazendo quimioterapia, essa associação aqui é bem interessante. Né? O paciente pode tomar aqui 5.000 unidades sublingual de vitamina D3 e 25.000 unidades, 30.000 unidades por semana, sem problema algum. Porque a vitamina D3, embora seja lipossolúvel, ela fica ativa. Ela não tem acúmulo, ela não vai se depositar no fígado. O que não é aproveitado é eliminado pelo rim. Tá? Então, não tem problema nenhum. E aí, dos creminhos, né, que nós demos algumas amostrinhas aí, para vocês prescreverem, eu dei uma pulseirinha para vocês. É claro que tem mais alguns ativos aqui na formulação, né? Não só tem isso daqui, mas para farmácia de manipulação não pode ter código, não pode esse nome aqui. Então, eu coloquei alguns princípios ativos que vai. A arginina, por exemplo, é um grande liberador do quê? De óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Né? O verapamil também, que é um vasodilatador. A testosterona bioidêntica e o creme. Vem 18 poquetes, eu acabei deixando o meu estojinho lá,
mas vem 18 poquetezinhos para o tratamento, como o doutor explicou. Os 5 primeiros, seria interessante o paciente vir até o consultório. E depois ele vai usando todos os dias, né? Paciente estressado, para jovem, que... O que acontece? Como ele tem um vasodilatador, ele aumenta, né, essa parte, esse aporte sanguíneo e a oxigenação. Com isso, tem essa prolongação, né? O retard, que tem um anestésico aqui também na formulação, para quem tem a ejaculação precoce. E o Hormocombi é uma combinação dos dois. Ele tanto vai aumentar aqui, né, a ereção, como vai diminuir também a ejaculação precoce. Então, ele tem os dois, a arginina, verapamil, testosterona e a benzocaína também. O pomegranate, que é o romã, hoje está na moda. O pomegranate está sendo muito usado, 1 grama, para quem está fazendo quimioterapia, que o pomegranate ele tem ação antiogênica, né? Então, ele evita a formação de vaso. Ele é usado também para estresse oxidativo e para hipertensão. Nós temos ele manipulado e também tem o importado. A inibição de carboidratos. Nós temos aqui a faseolamina, a caçolamina, que é interessante essa formulação aqui. Um inibe a amilase e o outro inibe a lipase, né, para quem está fazendo essa parte de dieta. Aqui já são alguns produtos importados que vocês vão encontrar naquele telefone lá. O curcumin, né, a cúrcuma, né, que o indiano, por exemplo, não tem Alzheimer, porque eles comem o curry, né? Curry que fala, né? Curry, que eles comem bastante, que é o quê? É a curcuma longa, né? Ele é muito usado como anti-inflamatório. Estudos recentes mostram que ele é anticâncer para o esôfago, para o estômago, para o pulmão. Então, a curcumina tem algumas propriedades interessantes. Está sendo usado também para pacientes com hepatite C. Então, tem a curcumin, vocês podem encontrar naquele telefone que passei para vocês. O pomegranate também tem ação antioxidante, anticarcinogênico, né? Ele é usado também para hipertensão, que é o romã, né? E a vitamina D3, também tem um produto importado, 2.000 unidades, osteoporose severa, insônia, obesidade, pós-cirurgia bariátrica, prevenção de alguns tipos de câncer, psoríase. Então, nós temos o nosso sublingual e também tem algum paciente que eles podem usar também esses importados, né? Então, aqui eu estou acabando. Agradeço a atenção de vocês.